Boa noite, meus irmãos. É com a fé em Deus, com a fé em Pai Oxalá, que estamos no ar mais um programa Mensageiro de Aruanda. Esse programa qual está semanalmente junto contigo e trazendo uma mensagem de amor, uma mensagem de afeto e carinho pelas nossas entidades de luz, a qual se manifestam na nossa religião. Hoje teremos a linha dos Exus velhos, os Exus anciões, a qual eles irão falar por si. Quero convidar a todos, mais para frente aí teremos o curso de Exu do Ouro, a nossa plataforma EAD aí, que viremos abrir, e mais para frente nós vamos trazer mais novidades sobre isso aí, tá certo? Boa noite, meu irmão João. Boa noite, Iago. Graças a Deus, aqui mais uma vez fazendo esse trabalho abençoado. E aí, tudo Graças na a Deus. paz? Tudo na paz, graças a Deus. Excelente. Vamos começar com uma oração, né? Antes de você fazer a oração, você me permite mandar alguns abraços, Iago? Com certeza. Eu queria mandar um abraço para irmã Cidinha, tô aguardando ela aqui. Eu vou perturbar ela, Iago. Eu queria mandar um abraço também para Bruna, para Maria, que tem auxiliado aqui. Queria mandar um abraço para todos os irmãos que têm acompanhado o trabalho, que têm participado, que têm feito perguntas, têm me ajudado muito essas perguntas. Um abraço muito especial para Dona Fernanda, que me auxiliou também essa semana. Um abraço para o Marcel, que está colaborando com perguntas, e para mais a Saio Santos, que está me ajudando muito também, e para todo mundo que tem acompanhado esse trabalho. Agora, Iago, desculpa ter te interrompido, por favor, Com segue com certeza. a oração. Quero pedir a todos os irmãos, né, que queiram mandar pergunta, dúvidas, pessoais, né, ou sobre o que acontece no dia a dia de terreiro, alguma coisa assim, pode mandar. A entidade que estiver incorporada no dia vai responder a pergunta, vai lhe dar um auxílio, né? Só vamos prevenir um pouco as coisas muito pessoais, né? Por exemplo, meu ex-namorado me traiu, isso e aquilo. Isso o povo não precisa saber, né? Tá certo. Então, mande perguntas, questionamentos sobre a religião, fundamentos, e que você queira mesmo um auxílio, tá certo? Começar com uma oração. Senhor Deus, Pai Criador, força viva da natureza, sagrado útero da criação, Deus, a qual tem sua face masculina e uma face feminina, que está velando e guardando a todos nós, em todos os momentos, em todos os caminhos e todas as escolhas, a qual nós optamos a caminhar. Senhor Exu, orixá dos caminhos, orixá da felicidade, mão esquerda do Criador, peço a Ti, ó amado Pai, que sua mão esteja em minhas vidas, afastando todos os males, seja eles aberto ou oculto, físico ou espiritual. E caso tenha algum feitiço, alguma maldição, algo de negativo atuando sobre mim, que a sua mão possa esgotar, finalizar, paralisar e desvitalizar todo o mal. E peço também que sua mão direita, amado Pai Exu, vitalize a nossa fé, vitalize o nosso amor, vitalize o nosso conhecimento, nosso senso de justiça, a nossa lei, a nossa evolução
e a nossa vida, amado Pai. Que o Senhor fortaleça os momentos bons e virtuosos, a qual me permite evoluir. Que assim seja e que assim será. Salve nosso Pai Exu, Laro Exu, Exu Amor de Ubá. Salve seu Aguibá. Debaixo de um abacateiro mora um preto velho, um preto quimbandeiro. Não, Umbanda ele é respeitado, ele é orixá, é Exu Aguibá. Bará, lele, bará, bará, lele, bará, bará, lele, bará. Claro, Exu, Exu, amor de barra. Salve seu Aguibá. Salve a mão Salve, esquerda do mestre, a qual ampara essa casa. salve. Graças a Deus e muito obrigado pela oportunidade. Eu tô tendo a oportunidade de conversar com o senhor Aguibar, é isso? Sim, filho. Exu Aguibá. Muito obrigado, senhor Exu Aguibar, por estar participando desse trabalho e vim aqui dividir um pouco do seu conhecimento conosco. Exu Aguibar. Isso eu posso conceber que seria um Exu de uma linha africana? Primeiramente, filho. Pois não. Exu velho, Exu ancião, que é muito semelhante a Preto Velho Quimbandeiro, mas não é Preto Velho Quimbandeiro. Eles são Exus que têm seus mistérios muito semelhantes aos africanos. Esses Exus, muitos deles carregam nomes africanos, como por exemplo o meu. Entendi. Exu Aguibá simboliza e significa o orixá, o Exu antigo. O orixá Exu, a qual é a origem, é o Exu mais velho, o pai de todos os Exus. Então, simbolicamente, esse nome mostra o mistério ancião. E mais profundamente, o Exu velho, o velho do velho, né, filho? Sim, senhor. Então eu posso ter um entendimento que, embora o senhor esteja dizendo que seria de uma linha anciã de Exu, ah, existe aquela comparação com linhas novas de Exu. Um exemplo, o senhor é uma linha de Exu que já existe há muito mais tempo que uma linha de Exu Tranca-Rua, por exemplo. Filho, Sim. não existe linha nova, né? É para todo mundo entender. Que eu já acredito que elas já existiam há muito tempo, mas é que ainda algumas consciências teriam que ter, digamos assim, para entender uma questão de ancião, de antigo, uma base comparativa. Está certo, filho. Então podemos chamar de linha nova. Mas nós somos mais velhos até que os velhos, né? Tá certo. E Porque quando o Tranca-Ruas nascia, eu já era avô. entendi. Uma concepção minha, eu imagino que seja, talvez, não seria a palavra complicado ou difícil, mas por um tempo de existência tão grande assim como o senhor está
me dando uma ideia de que possa ter, para vir aqui, tá tendo, me dando essa oportunidade de falar com o senhor, de comentar um pouco dos seus conhecimentos. Ainda o senhor vê que temos uma dificuldade na aceitação. O senhor vir aqui baixar o seu padrão vibratório para ter essa conversa é uma coisa que se dá como? Ainda é, digamos assim, o senhor ainda percebe que algumas pessoas não têm um entendimento do que o senhor é na sua totalidade e o que está fazendo? Ou seja, o senhor está baixando, passando por todo um trâmite para vir aqui exercer um trabalho que basicamente seria uma caridade, que ainda não temos a concepção do que é isso? Com certeza, filho. O Orixá, Exu e os seus trabalhadores, seja eles qual for, seja Exu velho, Exu novo, eles passam por, digamos que, decantação de suas energias para poder incorporar. Porque se nós incorporássemos em nossa energia total, o campo mediúnico do médium padeceria, né, filho? Porque nossa energia é muito pura, muito essencial, muito primária. E o médium cheio de falhas, cheio de erros, quando nós incorporamos, se nós incorporamos em total, os erros dele seriam doenças e iriam padecer o corpo físico. Por isso que nós decantamos nossa energia para poder incorporar. Entendo. E o senhor, sendo um eixo antigo, está vindo aqui conversar comigo. Esse processo aconteceu, esse processo de decantação, mas eu vou. Isso eu já falei algumas outras vezes, mas eu vou me repetir. Me desculpe. O senhor está aqui conversando comigo, o senhor veio sozinho fazer esse trabalho? Nunca, nunca ninguém trabalha sozinho. Essa casa hoje teve um trabalho magnífico, a qual quebrou muita demanda e prendeu muitos espíritos negativos. Então aqui já estava existindo um trabalho. E eu já estava aqui faz muito tempo, né? Mas se eu tivesse vindo em outro momento, eu trazeria meus falangeiros da mesma forma. Entendi. E, Exu nunca trabalha sozinho. sim, o porquê que eu pergunto isso? Porque eu ainda percebo que algumas pessoas, você pediu para ele vir, ele veio. E pensam que é uma coisa que não existe toda uma combinação, um pré-combinado antes para estar isso acontecendo. Tanto com base minha e do seu médium e com autorização de vocês para que isso esteja acontecendo. Não é uma coisa que chamou, Uma veio. coisa, filho, uma coisa é no momento que precisa. Outra coisa é chamar apenas por ego, vaidade, entende? Sim, senhor. No momento que a pessoa está mal, pode incorporar um guia para auxiliá-la, né? Sim, Mas quando apenas quer incorporar só porque não tem nada para fazer, isso é ego mediúnico, é vaidade, é prepotência. Achar que sabe uma coisa, mas na realidade não sabe nem um terço. sim. Isso é profanar o sagrado. Profanar aquilo que lhe mantém em pé. E nós guias ficamos tristes por causa disso. Né? Entendo. O senhor mencionou que estava acontecendo já um trabalho espiritual aí no templo e o senhor já estava presente. O Exu Aguibá, o senhor pode falar, por exemplo, tem linhas de Exu que tem uma função, tem especialidades com quebra de demanda, outros com uma função curadora, outros com uma função de trazer o conhecimento. O senhor teria algum trabalho específico desse, alguma especialidade assim, ou seria, digamos que
o que precisar, eu posso estar conversando com o senhor para ser auxiliado. Uma conversa comigo, filho, é muito raro, praticamente impossível. Raro incorporável. Eu sou quem sustenta essa casa, à esquerda dessa casa. Eu sou a força que rege isso. Eu vim hoje por uma necessidade de passar e transmitir uma energia. Mas isso é muito raro incorporar. Só em trabalhos específicos e de necessidade. E esse foi um. Só que eu não tenho linha especial, porque todas as linhas sou eu. Pois sou eu que sustento tudo isso, nesta casa. Estou abaixo do trono Exu, mas sou um mensageiro dele. Sou uma força, sou um poder. Por si só, junto a ele. Sou um co-criador junto a Orixá Exu. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Não querendo passar uma ideia errada, mas pela forma que o senhor falou, pelo trabalho que o senhor executa, realmente é muito bom o senhor ter podido realmente vir passar esse tipo de conhecimento, esse tipo de entendimento que alguns irmãos aqui ainda não têm o entendimento de como funciona, por exemplo, o trabalho de uma entidade que vem passar a caridade, mas também que é responsável por auxiliar e manter a segurança de um trabalho como um templo. As Sim, dificuldades de manter um templo, eu imagino que seja não só questão de ataques de irmãos negativados, mas também das pessoas que trazem uma energia, além desses irmãos, uma energia mental que possam estar vindo a atrapalhar o trabalho. Como é que o senhor lida com isso? Se é que o senhor pode falar um pouco a respeito dessa questão. primeiramente, filho, eu não tenho uma energia humana. Eu não tenho um perispírito humano. Eu sou energia pura. E eu, como energia, sou puramente energia. E sendo energia, é ação e reação. Se entra uma energia nesse campo, eu absorvo e neutralizo. Minha energia é semelhante a um buraco negro. Eu absorvo tudo que está fora dos parâmetros do Criador. Entendo. E dou força a tudo que está dentro desse parâmetro. E eu sou um coronel, sou um comandante de um exército. E posso se chamar de Exército da Luz Cristalina, pois é o nome dessa casa e eu comando todos os guias que trabalham nela. Guias de esquerda. Sim. Mas devo lembrar que eu estou abaixo de um trono, abaixo de um mistério. E esse mistério é o Orixá Exu. Isso, o fato de estar abaixo desse trono de Orixá Exu, e por o senhor ter citado um exemplo da cultura militar, vale a pena lembrar para as pessoas que não funciona da mesma forma que funciona aqui na Terra. Digamos assim, todos trabalham juntos, não com uma questão de por exemplo, o senhor que é um coronel pode estar executando uma função que é passada por um soldado, por um cabo, caso aquele cabo peça a sua ajuda. Não existe uma questão de padrões humanos, como arrogância, como Isso.
qualquer tipo de coisa que esteja vindo a comprometer a execução do trabalho para manter a ordem do Criador, por assim dizer. Nós somos uma hierarquia. Um está acima do outro e um está abaixo do outro. Se o que está lá embaixo dessa hierarquia precisar de ajuda, o que está lá em cima ajuda ele. Não existe ego, não existe vaidade, não existe prepotência dentro de um trabalho espiritual de hierarquias. Então, tudo que um orixá cita é regra aos que estão lá de baixo. Eles respeitam os mais velhos. E por respeitar os mais velhos, sempre ajudam os que estão lá embaixo. Não existe ego, não existe vaidade. Um ajuda o outro. Em nosso olhar, essa história de hierarquia também nem existe. Em nosso olhar, nós somos iguais. Desde o que tem mais poder até o que tem menos poder. Nós estamos fora do tempo físico de vocês. Então, para nós, aquele que tem menos poder, um dia terá um grande poder. Então, nós respeitamos aquele que tem menos, porque um dia terá mais. Entendo. Quanto a questões que alguns irmãos vão pensar da seguinte forma: ele está falando que não existe ego, que não existe esse tipo de coisa com Exus. E já vi Exus vindo aqui falando palavrão, dizendo que são apegados a algumas coisas. Então eu posso passar para esses irmãos que isso são egos que eles utilizam para estar vindo aqui com, trabalhar junto a nós por necessidade nossa, ou também que existe alguns irmãos que ainda têm os seus apegos, que ainda estão se lapidando. Exu não faz nada disso, né, filho? Sim, pai. Exu é um espelho que reflete o interior do médium. Exu é quem bota as sombras do médium para fora. Mas Exu não é o culpado de existir essas sombras. Exu é aquele que bota para fora, mas ele não é culpado por isso. Então, se um Exu fala palavrão, não é o Exu, é o médium. O Exu é apenas uma energia que está botando isso para fora, nada mais. O Exu não tem culpa o médium. Então, isso posso dizer e afirmar que é defeito humano, defeito mediúnico de cada médium. Pode ser comum no começo do seu desenvolvimento mediúnico? Pode. Por quê? Porque é o começo que você está trabalhando com o seu Exu. Então ele vai botar isso para fora. Mas isso dentro de uma casa de caridade, dentro de um lugar religioso, de um templo, eu mesmo não permito que ninguém fale palavrão ou nenhuma palavra ofensiva dentro dessa casa. E acredito que nenhum outro maioral, Exu, que sustenta uma casa, permita. Por quê? Porque nós entendemos o que é sagrado e nunca profanamos o que é sagrado. Uma coisa que vocês devem ter sempre em mente e deixar claro: o erro nunca é do guia, o erro nunca é da divindade. O erro é mediúnico. O erro é do médium, do aparelho, a qual capta essa energia. Um rádio não é o culpado por a mensagem sair ruim. Porque a onda que esse rádio capta, a onda é perfeita. O rádio não é perfeito, me entende? Entendo. Realmente estamos aqui nesse mundo de dualidade, estamos aqui carnados, propensos a muitos erros.
também, não só por questões internas, mas por influências externas também. E por uma pessoa às vezes tentar manter, digamos assim, o seu lado negativo preso, nutrir um lado negativo, mas tentar não demonstrar ele, o fato dele estar vindo a incorporar o Exu, ele vai expor aquilo para ele para mostrar que precisa ser trabalhado. E isso vai ser utilizado na forma que o Exu está vindo a trabalhar, pelo menos de uma forma, talvez até de uma forma incorreta, mas também servindo também para o Exu evidenciar uma necessidade que ele tem de, digamos assim, trabalhar também o seu lado negativo, não querer apenas apresentar um lado positivo, oprimindo o seu negativo sem trabalhar ele. Vocês humanos têm muito de esconder a sujeira debaixo do tapete, de esquecer as trevas que habitam em vocês, de esquecer aquilo de ruim que permanece em seu coração. Vocês se apegam só ao lado bom, esquece o lado ruim e esconde debaixo do tapete. Isso não deve ser vivenciado nunca. Isso é uma das piores coisas que pode existir. O humano, para evoluir, ele deve bater de frente com suas trevas, deve bater de frente com seus medos, com seus defeitos. Pois a partir do momento que esses monstros são escondidos, eles ganham poder a cada dia. E chega uma hora que eles te pegam. E quando te pegam, te levam para o fundo do poço. E você não evoluiu nada. Por isso que muitas vezes se diz: nada sem Exu não se faz. Isso é também um fundamento de Exu. Faz muito sentido. Não porque Exu seja o mal, mas Exu é quem conhece o mal com a palma da sua mão. Entendo. E, por exemplo, quando o senhor tá acontecendo um trabalho de esquerda no Templo Luz Cristalina, o senhor já falou que a sua energia consegue evidenciar, sugar e nutrir ao mesmo tempo. Sugar aquilo que não está de acordo com as ordens do Criador e nutrir aquilo que está de acordo com as ordens do Criador. Vai uma pessoa no Templo Luz Cristalina pedir uma determinada ajuda. Essa ajuda ela pode estar vindo a prejudicar um alguém. Por exemplo, eu quero muito que o meu esposo volte para mim. Como que o trabalho pela questão de ordem, acho que já conseguimos até entender um pouco. Mas por uma questão energética, isso seria questão de influenciar talvez o livre-arbítrio de uma outra pessoa. Ou simplesmente de mostrar para ela que esse caminho pode ser uma coisa boa. Como se dá o trabalho de influência ou não influência de um caso desse, por exemplo? Primeiramente, chega uma pessoa e fala para um Exu que está trabalhando: o Exu é bem curto e grosso. Não faço isso. Isso não está dentro da lei, tá certo? Mas agora, energeticamente, de um olhar espiritual, nós ajudamos essa pessoa não a ter a pessoa amada que está fora do livre-arbítrio do próximo, mas sim ajudamos a que traga o amor verdadeiro, não daquela pessoa, mas dela com ela mesma, ou possa vir até uma pessoa melhor que não seja aquela. Sim. Entende? Mas isso trabalhando no próprio campo energético vibracional da pessoa que está fazendo a solicitação, não do terceiro que ela comentou, não é isso? Não da pessoa que ela quer amarrar, mas sim dela mesma trazendo uma outra pessoa, uma pessoa que seja o amor de volta, de verdadeiro dela. Eu ainda tenho que falar dessa forma porque tem alguns irmãos que lidam e é uma coisa bem comum. Pelo menos aqui na minha região é uma coisa que eu escuto
com uma certa naturalidade. Ah, vou lá fazer um trabalho com Exu para trazer o meu marido de volta, vou fazer o trabalho com Exu para conquistar determinada coisa. Só que é engraçado, pela visão que eu tenho hoje, eu vou trocar uma ideia com o Exu para ver o que ele pode me ensinar para eu estar melhorando. São poucas as pessoas que eu vejo que têm uma noção de que o Exu não é um irmão que está ali somente para fazer um trabalho para você, para te ajudar com alguma coisa. Ele pode estar vindo a te ensinar a você mesmo se ajudar. Só que eu ainda Isso mesmo. não vejo isso com uma certa frequência. Eu queria muito tentar passar esse tipo de ideia com mais frequência. O senhor pode falar algum exemplo que o senhor já deu aí pro Iago, para ele perceber alguma coisa, ter alguma noção que ele pode ter vindo se melhorar e conseguir se ajudar? Continuamente, filho. Quando uma pessoa evolui, tem um orixá e tem um Exu. Pois por uma pessoa evoluir, ela precisa enxergar as sombras. Precisa enxergar o erro. Exu é quem faz você enxergar o erro. Para o orixá poder fazer você consertar. Não que o Exu não conserte, Exu conserta erros. Mas tem orixás, erros que orixás específicos são melhores de consertar. Sim. É, Então, eu sou responsável por tudo de lapidação de meu médium, de meu filho. Eu sou a quem faz ele enxergar a ponta da pedra bruta. E o orixá é quem lapida essa pedra. sim, Entende? sim, senhor. Por isso que no candomblé, no culto de nação, Exu é o mensageiro. Exu é o comunicador. Exu é a boca coletiva. Sim. O significado dessa boca coletiva é a boca da comunicação. É quem passa a mensagem dos orixás. Entende? Sim, senhor. Aqui ainda as pessoas têm uma ideia de evolução como algo grande. Quando evolução pode ser considerado até os pequenos passos, as pequenas melhorias que você faz no seu dia a dia, que muitas vezes fazemos isso até de forma desapercebida, como por exemplo, tratar melhor uma determinada pessoa porque você tem um certo receio quanto a ela, você tentar superar esse receio tratando ela melhor, a superação de um vício, uma qualquer coisa que venha te tornar uma pessoa melhor para si mesmo e para a realidade à sua volta. Quando uma pessoa consegue ter fazer essa pequena evolução, que vamos começar de um micro para um macro, a família espiritual dela, o Exu que está com ela, ele tem essa percepção e isso poderia se dizer que foi mais um passo do trabalho dele junto ao médico que conseguiu ser, digamos assim, ser resolvido? Vocês Justamente. entendem? Vocês, para vocês também é dessa forma, mesmo que a pessoa não perceba? Filho, nós estamos ali presente. Estamos ali cuidando e orientando. Então, para nós sempre é isso. Nós estamos juntos. Consegue me compreender? Consigo, mas eu vou perguntar dessa forma porque ainda tem pessoas que o Exu fica comigo 24 horas por dia do meu lado, me acompanhando em tudo que eu faço. Quando essa questão que vocês estão sempre juntos seria por uma questão de ligação energética mental. Não obrigatoriamente que vocês estejam ali do nosso lado essas 24 horas do nosso tempo. Qualquer coisa que aconteça comigo, se eu precisar de um auxílio, pensei nisso, vocês já Sim. estão cientes Não é disso. que nós estamos ali 24 horas, mas é que existem cordões ligados de vocês até nós.
cordões mentais e cordões energéticos. Então, tudo que vocês pensam, passam na nossa tela mental. Nós entendemos o pensamento de vocês. Entende? Sim. E também existe a força do espaço-tempo, que está fora do tempo. Então nós sabemos também quando você vai precisar ou quando não. Interessante o senhor falar sobre isso. Mesmo antes de uma situação acontecer ou de um pensamento ser realizado, vocês já podem ter a ciência disso pela atemporalidade que vocês existem. Isso. Ainda é um pouco difícil para mim ter uma concepção. Eu entendo o que isso quer dizer, mas uma concepção de uma existência assim é muito difícil, Agba. Vocês são seres humanos, a qual a maioria nunca passou e nunca sentiu. Então só quem sente consegue explicar. Pois há coisas na vida que não se explica, né? Por mais que tenta falar, vocês nunca vão entender completamente. Sim. Eu tenho essa facilidade por quê? Porque a pessoa que estou aqui presente hoje, o lado espiritual, ele é um mistério atemporal também. Por isso que eu tenho essa facilidade de conversar e passar mensagem. Que bom. É bom esse tipo de conversa porque nós aqui temos dificuldades em manter, digamos assim, uma linha de pensamento que seja, digamos assim, não vou falar, vou usar o termo boa. Pois, por exemplo, podemos estar conversando com uma pessoa e pensando muitas besteiras dessa pessoa ou sobre vários outros assuntos. E vocês, na existência de vocês, vocês parecem, e já foi comentado, que vocês mantêm um padrão de energia pensamento que se mantém constante. E isso é, digamos assim, é visível a todos os outros. Por exemplo, é extremamente difícil para mim conceber conversar com o senhor sabendo que o senhor tem acesso a tudo que a minha mente tem, e a tudo que eu estou pensando nesse momento, e também se eu fosse um espírito com essa mesma situação, manter sempre um padrão independente de qualquer coisa que aconteça à minha volta. O senhor pode falar um pouco disso? Sabe, filho, Deus não é alguém que está sentado num trono, né? Sim. Se eu te falasse que Deus somos o coletivo, tudo junto, é uma mente única, que é o racional de todos, é a mesma coisa como Exu. Todos os Exus é uma mente única. São um único Exu. Todos. Seja do velho ou novo. São um único Exu. Que é uma mente única do Orixá Exu. Mas agora, esses Exus são sondas desdobradas nessa esfera de energia. E isso é igualmente a vocês. Todos vocês são Deus. Só que vocês são sondas do Deus. São partículas desse Deus. É difícil de entender e compreender. O entendimento. Mas... Desculpa, por favor. Pode falar, filho. O entendimento é possível. Eu consigo ter um entendimento disso, consigo entender isso, mas querer, digamos assim, exercer, ter uma concepção de exercer, de tentar se manter, é muito complicado. Porque eu pratico, eu tento praticar sempre aquela melhoria constante, de tentar pelo menos manter uma linha de pensamento que seja não positiva, somente positiva, pois eu acredito que positivo e negativo estão dentro aqui para nós evoluirmos e utilizarmos dos dois. Mas
ter a concepção de se manter sempre num padrão, independente das influências externas ou das emoções, é muito complicado. É muito difícil. Eu não tenho essa capacidade. Por isso que eu não sou humano, né, filho? Sim, Estou em outro padrão mental. Um padrão muito mais evoluído. E tenho consciência do que falo. Uma consciência plena do que falo. sim. Então vocês vão ser muito difíceis de me entender e compreender. Mas eu tô falando nem um terço do que é o todo. Estou falando 0,000000,0001%. Isso é infinito, né? Porque é como se fosse um grãozinho de areia em um oceano. Entendo. Isso traz uma ideia Em- de. Desculpa. Então tudo que eu falo não é nada comparado ao todo. Sim, Tudo que eu entendo o que é, mas também não tenho a consciência plena, pois quem só tem essa consciência é Deus. entendo. E eu imagino que o senhor não tenha isso, mas ainda faz parte da minha imaginação. Que ao lidar, por exemplo, conosco aqui, não gera um certo incômodo, um certo desconforto essa questão de padrão de consciência é como se fosse o acoplamento de duas consciências para realizar um trabalho. Isso não gera um certo desconforto para vocês por estar tendo que lidar com certas energias que não são, digamos assim, Que nós já comuns na. superamos faz muito tempo. Exatamente. Não, porque veja um exemplo seu. Quando você fica perto de alguém que não tem fé, não tem nada, como você fica perto dele? Descreva isso. Olha, engraçado o senhor ter comentado isso. Quando alguém não tem fé, eu já consigo tentar entender que isso, o porquê dele não ter essa fé ativada, o porquê que ele não tem essa fé. Eu tento ter um entendimento para ver se eu tenho, pelo menos, se ele não tem fé, geralmente ele é muito lógico. Ter uma argumentação lógica para estar passando para ele pelo menos uma lógica que possa estar criando a dúvida para que ele mesmo gere a própria fé dele. É uma questão que Então, para eu. nós somos igual, né? Essa é a resposta do que você me perguntou. Para nós somos iguais. Quando nós evoluímos, como nós já alcançamos grau de evolução, para nós lógica não é nada. Para nós ideologias, perguntas não são nada. Nós aceitamos o que as coisas são como são. Não discutimos, não questionamos. Pois quem já alcança grau de evolução entende que é porque é. E ponto final. Entendi. E questão de graus de evolução de Exu. Sabemos que existem várias denominações que nós demos, pelo menos nós demos aqui, e vocês até confirmaram isso de certa forma, para facilitar o nosso entendimento. Mas, por exemplo, a aspiração do Exu Aguibá para continuar trabalhando, para continuar realizando esse trabalho na luz, é por uma satisfação que eu posso tentar entender isso como uma forma pessoal de estar exercendo um trabalho junto à vontade do Criador? O senhor tem alguma inspiração de chegar em algum lugar, de continuar evoluindo para chegar a algum determinado ponto X, para depois criar novas? Como isso funciona? Eu já estou um padrão muito evoluído. Estou num grau de evolução muito perfeito. Mas a cada passo que eu dou à frente, mas eu entendo que eu não sou nada.
Quanto mais passos que eu dou para frente, mais eu entendo que eu sou pequeno e menor. Esse senso de grandeza que vocês têm, de ego, por exemplo, dizer eu sou um sacerdote, nessa palavra existe ego. Muitos que utilizam essa palavra usam por ego. Quanto mais passos nós damos para frente, mais nós entendemos que são pequeno e temos muito a crescer. Estou muito longe do Orixá Exu, do trono Exu. Sei que nunca serei ele. Só que também sei que eu já sou ele. Pois sou o todo, sou o coletivo. Você consegue me entender? Consigo. Eu tenho a consciência que eu faço parte do todo dele. O senhor me permite, eu vou falar de uma forma que talvez possa. Eu acho que vai ser de fácil entendimento para quem ouviu, e talvez as pessoas já tenham até pensado nessa questão. O senhor me corrija, por favor. Seria algo que eu posso comparar vulgarmente a uma inteligência de colmeia, por exemplo? Que todos têm uma função comum, pois todos estão ligados, por assim dizer. Vamos falar de o mundo, o planeta Terra. Não existe cada cidade. Sim. Não existe cada país, cada estado, cada continente. Sim. Mas todos e tudo que existe dentro desse planeta Terra faz parte do todo. Tudo é considerado do planeta Terra. Sim, verdade. Seja ele chamado de uma cidade humana, mas essa cidade está dentro da Terra. Então ela faz parte do planeta Terra. Então ela é a Terra também, né? Sim, senhor. Estou falando em um parâmetro humano de vocês. Engraçado, às vezes temos uma ideia de muito conturbada de como seria a existência no plano espiritual, quando na verdade teriam muitas coisas que são similares para nós e que ainda talvez desencarnados ainda tivéssemos a dificuldade do entendimento. Levaria tempo. Com certeza, filho. Uma pessoa, vamos supor, vou usar o meu exemplo. Eu desencarnei hoje. A minha visão, eu já tenho um entendimento de como funciona o mundo espiritual. Se eu desencarnar e for para o umbral, eu vou estar expurgando ali minhas questões de consciência que eu ainda preciso de expurgar antes de ter entrar em contato com minha família espiritual, para eles me darem um encaminhamento para eu estar indo ou executar um estudo ou fazer alguma coisa para depois estar vindo a saber o direcionamento que eu tomaria. Seria mais ou menos assim com pessoas que praticam uma religião, independente de qual for ela? Vocês primeiro têm que quebrar uma coisa que existe dentro de vocês, que é achar que esses que estão embaixo não fazem parte da criação. Achar que é apenas um lugar negativo. Lembra que eu falei que tudo faz parte do todo. Então Deus também, eles espíritos fazem parte do mistério da criação e do mistério de Deus. E se eles estão negativos, estão involuídos, eles estão cumprindo uma missão que Deus deu a ele. Sim. O que vocês têm muito ainda é uma mente fechada, uma mente bitolada em parâmetros, em classificações, em rótulos. Mas para entender o mundo espiritual,
Para entender um orixá, para entender um guia, para entender Deus, não existe rótulo, não existe parâmetros humanos, não existe nada. Para você entender o todo, você tem que ter o nada. Isso é algo muito polêmico para graus de consciências. Mas para tu entender o todo, você precisa entender nada. É simples. Só que muita gente não vai me entender. Deixa eu tentar colocar isso em palavras. Esse entender o todo, não entender nada, seria uma questão de abandonar todo tipo de rótulo, de dogma, de tudo aquilo que te prende de alguma forma e passar não só a desconsiderar essas questões, mas tentar sentir o tudo à sua volta. Algo falando bem por baixo. Digamos, um primeiro passo seria isso? Isso. Com certeza isso. Vocês que começam na religião hoje, vocês se apegam muito a rótulo, a parâmetros humanos. Mas quando aí você vai pegar alguém que está há muito tempo na religião, ele lhe diz uma coisa simples, que é o seguinte: quanto mais eu conheço, mais eu desconheço. Quanto mais eu entendo, mais eu descompreendo. Bem verdade. Porque sei que eu sou pequeno, que eu sei que eu não entendo nada, né? Sim. Você pega muito um bandista antigo, já de idade, que nasceu na religião, e pede para ele descrever o orixá. Ele vai descrever o orixá da mesma forma que o novo descreve o orixá. Porque o começo é semelhante ao fim. Você gira, gira, gira e volta ao começo. Você roda, roda, roda e volta ao início. Claro, você volta com outro grau de consciência. Mas o que você só perde, o que tu passa por tudo, é apenas tirar a dúvida e a incerteza do seu coração. Mais nada. E daí que sai, e daí que fala muito Exu velho. O Exu novo é igual ao Exu velho. Apenas enxerga a vida de outra forma. Consegue me entender? Sim. Eu posso fazer uma comparação, uma mesma comparação entre uma pessoa jovem e uma pessoa velha que têm o mesmo emprego e uma mesma função. Ambos fazem a mesma coisa, só que Deixa eu fazer essa comparação. O novo, você pergunta para uma criança de 5 ou 6 anos: quanto tempo demora para você chegar ao seu aniversário? Ela te responde que demora muito tempo, quase uma eternidade. Agora pergunta para o velho: quanto tempo demorou para ele chegar naquela idade? Ele te fala que passou muito rápido. Foi tão rápido que ele parece que ele era criança ontem. verdade. É verdade. Por exemplo, se tratando aqui agora um pouco fora na nossa realidade, a existência do Exu Aguibá é uma existência que
ela se mantém una com o todo, mas também mantém uma individualidade. Essa individualidade não é essa que está falando, um fractal que está falando comigo hoje. É uma existência de uma forma diferente. Essa ligação, essa existência do Senhor no mundo espiritual, tendo a influência aqui na Terra, essa existência ela não se limita a, digamos assim, a forma que as pessoas estão vendo hoje. O senhor pode falar um pouco a respeito do que o senhor é na sua totalidade? Porque uma pessoa que está ouvindo, ela pode falar, veio mais um Exu que veio aqui e falou com a gente, passou coisas boas, bacana. Mas é que essa pessoa não tem um entendimento ainda de quem é esse Exu na sua totalidade e de como ele teve que se limitar para estar vindo ter essa conversa aqui com o João. Eu, na minha totalidade, Se é que nós vamos eu poder sou o compreender trono Exu. um pouco. Eu, na minha totalidade, eu sou o trono Exu. Assim como todo Exu que incorpora, na sua totalidade, ele é o trono Exu. Ele é o Exu maior. Por quê? Porque nós somos iguais. Nós somos apenas faces de uma totalidade, que é Exu, que é o trono, que é a energia cósmica que rege esse universo, junto a outras. Então eu, na minha totalidade, sou o Exu maior, sou o trono Exu, assim como todo Exu que incorpora. Sim. O senhor desculpa as Por isso que eu colocações. digo, Sim, vocês na sua totalidade são Deus. Simples assim. entendi. Desculpe, Entende? as colocações que eu vou fazer agora, mas são necessárias. Isso quer dizer que o senhor é um Exu que pode estar agindo em qualquer lugar, a qualquer momento, que não fica preso somente num cemitério, não fica preso somente numa encruzilhada, não fica preso aos dogmas que nós colocamos aqui para o padrão do que nós entendemos do que é Exu. O senhor pode estar agindo tanto nesses campos como em qualquer outro, de acordo com a necessidade que o senhor tiver para fazer alguma coisa. Sim, eu não sou preso a nada. Só sou preso a Deus. O resto é resto. O senhor entende por que eu tenho que fazer essa É, colocação, né? foi o que eu lhe disse. Quanto mais você roda, mais você se entende que você não é nada. Sim, Você entende e perde rótulos. Para entender Exu, você não tem rótulos. Não tem parâmetros humanos. Exu é por isso que na África foi muito dito isso. Exu é quem prega pressas, Exu é um orixá brincalhão. Pois para se entender Exu, volto naquela mesma frase. Você tem que entender nada. Você tem que ser o nada para entender Exu. sim. É difícil me entender o que eu estou falando. Muitas consciências não irão me compreender. Mas sou quem sou. E falo o que devo falar. E independente do achismo de qualquer um, não muda o que o senhor é, nem influi negativo nem positivamente. Ou melhor, positivamente sim, se alguém conseguir ter um entendimento do que o senhor falou, o senhor vai ter essa percepção e vai falar, mais um que está no caminho correto. Posso entender dessa forma? Com certeza, né? Quem me entende faz parte de mim. Quem me entende mesmo, quem me compreende, faz parte de mim. Eu e você somos uma pessoa só. Entendo o que o senhor quer dizer. Essa É questão, difícil me entender. não, essa Mas, questão, outros assuntos até a conseguem falar, conseguem ter uma explicação. Para quem não entendeu isso, procure qualquer tipo de informação sobre cordões energéticos, teoria de fios, são vários nomes que isso pode estar
explicando sobre essa questão que nós falamos aqui. Me veio isso à mente agora, é interessante falar que de repente algumas pessoas podem ter o interesse de procurar e ter um entendimento um pouco melhor sobre essa questão. O universo, filho, são cordas de violão. São várias cordas que passam em todo o universo. Em todos os sentidos, onde você passa tem uma corda. Quando você toca numa corda de violão, ela vibra. Não é assim? Sim, é verdade. Então o universo é assim. Então se você me entende, eu e você somos a mesma pessoa. Jesus, em uma passagem, teve um discípulo dele que chegou e falou. Jesus perguntou a todos os seus discípulos, ele falou assim: quem sou eu para vocês? E discípulos falavam: você é a luz, você é perfeito, você é o escolhido, você é o melhor, você é o bambambam. E teve um discípulo que falou: você é igual a mim. Jesus chamou esse discípulo do lado e falou: você bebe da mesma fonte que eu bebo. Consegue me entender? Consigo. Consigo sim, pai. Eu quero contar uma lenda. Por favor. Será muito boa para vocês entenderem um pouco disso. Por favor. Orumilá, em seus jogos de Odus, Ifá falou a ele que ele deveria oferendar um frango preparado, igual vocês comem, numa encruzilhada, 5 dias seguidos. E Olorum, o criador, tinha um filho chamado de Ikun. E Ikun tinha deformidades na cabeça, nos braços, nas pernas, no peito e nas costas. E Olorum falou: Ikun, te mando para o Aie, que é a terra. Ikun veio morar no Aie. E Orumilá, fazendo essa oferenda, Orumilá fazia sempre pedindo assim: que a sorte venha até mim, que a sorte venha até mim. E fazia sempre essa oferenda, pedindo a sorte. E na mesma encruzilhada onde que Orumilá fazia essa oferenda, Ikun estava atrás de uma moita, vendo Orumilá pedindo a sorte. Ikun viu aquele frango que ele fazia oferenda e comeu. E quando Ikun comeu aquele frango, ele curou sua cabeça. No segundo dia, Ikun curou seus braços. No terceiro, sua corcunda. No quarto, sua barriga, o seu peito, né? E no quinto, suas pernas. E Ikun voltou para o Orum. Falou para o Olorum: meu pai, estou curado. E o Olorum falou: foi Orumilá, meu filho. E a ele, leve-se os seguintes presentes. E pede para ele escolher entre um: longevidade, fortuna, fertilidade e sabedoria. E Ikun levou a Orumilá. Orumilá falou: Ikun, isso é muito importante para eu tomar essas decisões sozinho. Eu preciso consultar as minhas mulheres, preciso consultar
aos meus filhos, consultar meus irmãos e ao meu melhor amigo. E Orumilá foi perguntar às mulheres, às suas mulheres. E as mulheres falou: fertilidade, para que você possa ter filhos junto a mim, muitos filhos. E Orumilá foi perguntar aos seus filhos. Os seus filhos falaram: longevidade, pai, para que o Senhor possa viver ao meu lado. Orumilá foi perguntar aos seus irmãos. E seus irmãos disseram: fortuna, para que você possa dividir conosco. E Orumilá foi perguntar ao seu melhor amigo, esse que era Exu, melhor amigo do Senhor dos Destinos era Exu. E Exu disse: escolha a paciência, pois quem tem paciência tem tudo. Fale a seus mulheres, que já têm filho suficiente. Fale a seus filhos, que a lei natural é os filhos durarem mais que os pais. Fale a seus irmãos, para eles trabalharem e terem seu próprio dinheiro. Mas a paciência é a melhor das riquezas. E então Orumilá escolheu a paciência e falou para Ikun: Ikun, eu desejo a paciência. E Ikun, levando os outros presentes de volta para o Orum, Ikun escuta a riqueza falar: Ikun, Ikun, onde está a paciência? Ikun responde: a paciência está com Orumilá. Então a riqueza fala: então eu vou com Orumilá, se a paciência está lá. E os outros presentes falaram a mesma coisa: Ikun, Ikun, onde está a paciência? A paciência está com Orumilá. Então eu vou, Orumilá. Então Ikun chega e fala com o Lorum: o Lorum, Orumilá escolheu a paciência. Só que todos os presentes ficaram com ele. E o Lorum fala: meu filho, quem tem paciência tem todos os outros dons. Mas quem tem riqueza, só tem riqueza. Quem tem fertilidade, só fica com fertilidade. Quem tem longevidade, só fica com longevidade. Mas quem tem paciência, tem todos os outros dons. E essa lenda serve para dizer: quem tem paciência, anda lado a lado, Exu. Quem tem paciência, entende Exu. Mas quem é afoito, quem quer saber tudo de cara, nunca vai entender Exu. E diz que Exu é demônio. E vale lembrar que o melhor amigo do Senhor dos Destinos, que é Orumilá, é Exu. Exu é o melhor caminho, melhor amigo do Senhor dos Destinos. Então, Orumilá, dentro do Umbanda, é como Oxalá, né? Ele está no trono de Oxalá. E Exu, essa lenda diz que Exu é quem entende os destinos, é quem compreende tão bem o destino que acaba sendo o melhor amigo de Exu. E também diz que é melhor, que para andar com Exu tem que ter a paciência. Tá certo, meu filho? Explica muita coisa. Realmente explica muita coisa. Tem, assim, quando eu tento conversar, eu tento ter um entendimento, tento fazer todo um trabalho. Depois dessa conversa, eu vou escutar a conversa, eu vou tentar entender o que eu não entendi, pegar as entrelinhas e escutar com um pouco mais de atenção. Tudo isso, todo esse conhecimento que foi dividido conosco, comigo e com todo mundo que vai ouvir. Tem alguma coisa em específico que o senhor queria falar que eu não falei, que eu não perguntei?
Algo que o senhor acha Filho, importante de ter passado e eu não cheguei a tocar no assunto? vamos esclarecer um pouco mais dos Exus velhos. Por favor, então. Exu velho é aquele que traz o arquétipo africano. É quem traz muita da energia africana. Os Exus novos não. Os Exus novos são Exus legitimamente brasileiros, né? Estou falando num olhar humano, em um olhar de arquétipos dentro de uma religião. Porque espiritualmente, Exus velhos foram aqueles que são mais velhos que os Exus novos, né, filho? Sim. Que foram criados primeiro, que são legitimamente mais velhos. Uhum. O senhor me permite fazer duas perguntas quanto a isso? Com certeza. São Exus mais velhos. O senhor quis dizer com isso que são espíritos que existem há mais tempo ou são já Exus que já atuam como Exus há mais tempo? São os dois. Tá certo. Foram criados primeiro e viraram Exu primeiro. Entendi. Porque nem todo Exu nasceu Exu. Sim. Existem Exus que nasceram Exus. Mas existem Exus que foram humanos e com o tempo se exunizam e viram Exus. Orixás naturais. Sim. E quanto a Exus novos, Exus brasileiros, tem duas falanges de Exu, pelo menos que eu vou citar agora, que elas não se enquadram, pelo menos com a denominação que nós conhecemos. Por exemplo, nós conhecemos seu Tranca-Rua, seu João Caveira, seu Zé Pilintra, que são nomes que posso entender que são brasileiros. Mas especificamente, Tiriri e Marabô, eles não se enquadram nessas denominações. Eu posso São entender que Exus eles. africanos. Sim. Isso. Então eles são decorrentes dessa mesma linha de Exus antigos? Muitos são. Muitas falanges são. Só que existem os espíritos humanos que entram dentro dessa falange. Mas os que estão lá em cima da hierarquia são africanos. Mas pode ter os que estão abaixo que são brasileiros. Sim, sim, sim. Desculpa eu ter interrompido o senhor com essas duas perguntas, mas elas vieram rápido, então eu que não queria perder a oportunidade de fazer elas. Como pode também ter Agbá, novos Agbá brasileiros. Eu digo o termo brasileiro dizendo novo, né? Porque Sim, sim. Exu não tem cidade. Exu é um mistério. Exu é uma energia, né? Sim. Estamos falando em parâmetros humanos para graus de inconsciências entenderem. Sim, é verdade. E, por favor, continua falando um pouco mais da linha dos Exus antigos. O senhor pode citar outros nomes, outros exemplos, além de Agbá, para, de repente, criarmos uma associação? Exu Yangui, Exu Agbá, Exu Marabô, Exu Tiriri, Exu Lonã, Exu Bará, Exu Guiã. Exu Guiã, não é Oxóguiã, é Exu Guiã. Eleguibá tem muitos filhos. Várias qualidades. Existe uma lenda que cita que Urumilá queria adotar um filho. Foi até a casa de Oxalá e pediu: Oxalá, eu quero ter um filho. E Oxalá disse: não tenho filhos ainda. Ah, mas tenho um na encruzilhada, eu quero aquele.
O Oxalá diz, você quer aquele mesmo? Orumilá diz, quero sim. Então tá, quando você chegar em casa, semeie no útero da sua mulher esse filho que lhe irá nascer. E essa mulher era Oxum, na lenda, né? Então o Exu nasce. E nasce com um apetite imenso de comer. E come a casa, come as cadeiras, come tudo que existe na casa. E Orumilá uma vez chega em casa e vê que até a mãe foi comida por Exu. A sua própria mãe, que era Oxum, Exu comeu. Então o Ifá, que é o jogo, diz a ele que ele deve, Orumilá, deve ir numa encruzilhada, em uma estrada, né? Oferendar uma espada a Ogum e trazê-la para casa. E Orumilá faz oferenda e traz essa espada. E Orumilá põe à frente Exu, e Exu sai correndo e sobe nos 9 Oruns, que são os 9 céus para eles, né? E cada lugar que Exu passava, Exu se multiplicava. Em cada encruzilhada que Exu corria, aparecia um Exu ali. Em cada Orum que ele permanecia, existiria um Exu ali. Então, isso é mais uma coisa para dizer que Exu está em tudo. Então não existe apenas um nome. Para entender Exu velho, vocês vão ver que são nomes em Yorubá. Muitos nomes em Yorubá. Né? A linha de Exu velho está em nome em Yorubá. Sim. Por exemplo, eu não tinha conhecimento dessa linha de Exu Aguibá. Eu realmente não. Quando o Iago falou comigo que seria um Exu velho, um Exu ancestral a falar, eu não tinha ideia de como seria uma denominação, por assim dizer, mas com o coração aberto para o aprendizado, tive a oportunidade de estar tendo essa conversa muito boa com o senhor. E quanto a questões, por exemplo, eu gostei dessa conversa, qualquer um que gostou dessa conversa vai querer pedir um auxílio, pedir um conhecimento, uma determinada ajuda para o Exu Aguibá. Como ele procede? Ele acende uma vela? Ele simplesmente tem uma conversa com o senhor mental? Tem alguma Para oferenda que ele. invocar a força dos Exus velhos, a força de orixás, Exus, você precisa de uma pedra chamada essa de Angui ou de lapirita vermelha. E você pega essa pedra e acende uma vela vermelha ou uma vela vermelha e preta. Invoca essa força chamada Exu. Uhum. Quando eu posso estar vindo a fazer isso? Por uma questão, uma necessidade realmente de saúde, uma necessidade de pedir sorte para fazer uma determinada prova ou conseguir um determinado emprego. Não para um Todo e motivo qualquer pessoal, assim. momento a qual esteja voltado ao bem, à sua evolução. Se você faz isso e pede o mal, você recebe o mal. Simples assim. Se você faz isso e pede o mal, não vai acontecer o mal, mas vai acontecer sua vida andar para trás. Vai acontecer de você ir pro poço. Pois Exu, quando você fala com Exu assim e pede o mal, Exu vai lhe dar o mal. Simples. Exu é o espelho. Quando você pede o mal vai a ti. Quando você pede o bem vai a ti. Exu não é o mal, Exu é o bem. Exu não faz o mal,
Exu faz o bem. Tá certo. E, olha, eu particularmente eu queria perguntar uma coisa. Quando um Exu, vamos supor um Exu ancião, um Exu antigo, ele está sendo responsável por um terreiro, ele está vindo fazendo um trabalho de passar conhecimentos como o senhor está fazendo agora comigo. Quando ele, digamos assim, quando o senhor desincorporar do Iago, o senhor vai estar voltando aos seus afazeres cotidianos. O senhor pode falar um pouco desses afazeres, antes de terminarmos essa conversa, de como é digamos assim, a existência do Exu Aguibá não incorporado? Porque ah, ainda não temos, ainda fantasiamos, ainda não temos uma ideia de que o senhor pode estar saindo daqui desse trabalho de incorporação, está indo no Japão realizar o auxílio a alguém, o senhor pode estar indo numa outra orbe fazer isso, e não saindo daqui e voltando direto para uma encruza ou para um cemitério. Desculpa estar sendo repetitivo, mas é que Olha, ainda se faz filho, necessário. a diferença entre Exus humanos e naturais. Eu, como disse, sou uma energia. Não tenho formato humano. Não tenho formato classificatório de vocês. Sou apenas energia, nada mais. Então eu sou energia que movimenta esse universo, determinando em cada ponto que eu trabalho, né? Eu não posso falar muito disso e falei o necessário já. Sou energia e pronto. Tá certo. Olha, é, eu não, não, como eu posso dizer isso? Eu agradeço muito por essa oportunidade. Realmente foi uma oportunidade muito boa estar tendo essa conversa com o senhor. E gostaria de, se for possível, ter mais oportunidades para frente, porque eu sinto que eu não aproveitei corretamente essa oportunidade. Eu poderia ter me aprofundado em mais algumas coisas. Então, se o senhor me der a oportunidade de conversar com o senhor novamente, eu vou estar com uma pesquisa mais elaborada para estar podendo, digamos assim, puxar um pouco mais daquilo que eu talvez não tenha aproveitado hoje. Quando for a hora certa, eu irei vir, irei retornar. Mas não vejo ainda a hora certa, porque a consciência de muitos é muito escassa, é muito parametrizada, é muito legendada, é muito rotulada. Então, se eu falar muita coisa, não irão aprender nada, porque vão olhar e vão falar: esse Exu é doido, o médium está fingindo que está incorporado. Sim. Então, quando eu ver que terá graus suficientes para me entender, eu falarei. Tá certo. Mas por enquanto eu falo para quem merece me ouvir. E quem me escuta agora merece me ouvir. Graças a E Deus por saiba essas que você pessoas. foi um privilegiado de estar escutando, humilde servidor desse sagrado orixá. Já vamos acabar o programa. Espero ter contribuído um pouco de muitos que já falaram aqui, mas espero que minha energia esteja entrado um pouco dentro do íntimo de cada um. Que assim seja.